dos clubes mais valiosos do Brasil. Olha só, estudo divulgado pela Sports Value. Flamengo lidera. Era o primeiro em 2020, continua em primeiro. 2,692 bilhões o valor de mercado. Palmeiras era o terceiro, passou o Corinthians. 2,349, o Corinthians 2,278, ainda estão próximos ali. O Galo, que era sexto, subiu para quarto. E o Atlético Paranaense fecha o quinteto aí. Para o Atlético Paranaense, na frente do São Paulo, do Internacional, do Grêmio, que caiu. Dá só uma olhada aí na sequência da tela. Aí. O Inter, ó, que era quinto, caiu para sexto. São Paulo, que era quarto, caiu para sétimo. Que draga, hein? O Grêmio se mantém em oitavo, o Fluminense se mantém em nono. O Santos o Fantástico ali. O Fantástico entrou no top 10, amigo. Do 11º pro 10º lugar. E aí, Sormani, para o pessoal em casa entender, né? Aí leva em consideração se tem estádio, centro de treinamento, estrutura, valor de elenco, situação financeira, títulos, posição no campeonato, atual, enfim, tudo isso. O estádio do São Paulo, Morumbi, não é um estádio padrão FIFA. Se você Começou quiser ganhar um jogo importante, padrão FIFA aqui no Morumbi, você tem que fazer reformas. Nada disso precisa ser feito na Arena da Baixada, que tem inclusive um teto retrátil, é o único do Brasil. O CT do Caju é maravilhoso. E o Atlético Paranaense é o atual campeão da Copa Sul-Americana. Contrapartida, o São Paulo vem de uma seca terrível, que nesse período todo aí de 10 anos sem título, só ganhou o Campeonato Paulista. Tem um estádio defasado, tem um CT cujo departamento médico já não está mais entre os melhores do Brasil, então é natural que caia mesmo e que o Atlético Paranaense suba. É normal. Mas é interessante, vale a discussão, a pena que nosso programa é curto. Eu queria passar a palavra aí para os companheiros. Bora então, Pedrão. Vale muita discussão, porque o Sormani enumerou uma série de situações que eu respeito. Mas é algo muito subjetivo quando você vai fazer a valuation lá, né? Que você especificar um valor que é subjetivo. Qual o peso que você dá para o tamanho de torcida, para a capacidade dessa torcida de transformar engajamento em receita? Bom, qual o peso que você dá lá, né? para a história? Com todo respeito, o Atlético Paranaense não consegue conversar com o São Paulo quando o assunto é esse. Isso então, é verdade. Falou muito disso. Subjetivo. Vale toda a comparação. Vale em algum momento você ilustrar que o Atlético Paranaense, de um espaço recente para cá, vence muito mais que o São Paulo, trabalha muito mais sério que o São Paulo, tem um estádio muito melhor administrado que o São Paulo. Isso tudo. Só que eu acho que tem outras situações importantes que elas não podem ser ignoradas. Antes de qualquer coisa, com todo respeito ao trabalho que é a consultoria do Amin Somoge, um clube não tem um valor especificado. Tem muita coisa intangível que você não consegue colocar no papel. Como você acredita que Nicão vai se encaixar na equipe do Rogério Ceni, Losetti? Olha, Rizek, a maior parte da carreira do Nicão a gente viu ele jogando pelos lados, pelo lado direito, sobretudo. É um cara de força, mas é um cara de inteligência na leitura do jogo, na leitura de espaço. Foi aprendendo a fazer gol, tanto em chutes de fora, e ele tem esse recurso e precisa usar, como também atacando a área, chegando para finalizar num segundo pau, numa jogada que acontece do lado oposto, né, do lado esquerdo, ele fechando pela direita. Eu acho que o São Paulo não tem como montar hoje um time, talvez para jogar em espaço curto. Eu acho que essa é a dificuldade que o Rogério vai ter nesse começo de temporada, né, porque é uma equipe que vai enfrentar uma maioria de adversários que, em tese, vão se fechar, que vão se defender, que vão marcar perto da próxima área, da própria área, e o São Paulo não tem jogadores de drible, jogadores para furar essas linhas usando habilidade, mas agora tem usando força, usando arrasto, que é o Nicão, que é o caso do Patrick. A gente queria acho que o Alisson pode colaborar, um pouco híbrido assim, dessas características, e imagino ver o Nicão por ali, onde há uma disputa, né? Você tem o Alisson, que pode jogar pelo lado direito, o Gabriel Sara de maneira diferente, mas teve grandes momentos no São Paulo jogando aberto pela direita e vindo para dentro. Acho que vai ser missão do Rogério encontrar formas de escalar todos esses bons jogadores, ou pelo menos o Nicão e o Sara. Eu imagino que o São Paulo tenha que tê-los no time titular. Como eles vão se acomodar, como vão ser as movimentações, essa é a missão do Rogério nessa pré-temporada. Mas O Soteldo e o Toronto, né, e o Tigres estão fazendo uma troca. O Toronto passa o Salcedo, que esteve na mira do Palmeiras, inclusive, até foi consultado pelo Flamengo, passa para o Toronto, né? Sai do Tigres e passa para o Toronto. E o Toronto passa o Soteldo para o Tigres do México. Vai jogar lá com o Gignac e com o Rafael Carioca, que ainda é jogador do Tigres. Deve estar vindo para o Brasil agora. Então é uma troca, né? Isso, a imprensa mexicana tem falado isso desde ontem, a imprensa do Canadá também. Então acaba a novela brasileira com o Soteldo, né? Se confirmar essa troca.
e o jogador vai atuar no México, onde ele tem muito mercado, onde vários clubes tentaram fazer contato com o Soteldo. E tem a cara dele, né? O futebol mexicano tem a cara do Soteldo. Então, está indo para lá, vai para um clube que tem estrutura, vai para um clube que paga bem, e ele já tinha um grande contrato. Eu ouvia isso muito da direção do São Paulo, que o Soteldo tinha um contrato muito bom lá no Toronto. Então, ele vai para o Tigres do México, que paga na mesma moeda, literalmente. Pessoal, na tela, um questionamento, que é qual é a quarta força do futebol paulista? Olha só, o Palmeiras, o valores dos elencos, tá? Segundo o Transfermarkt. Já que não tem novidade, o pessoal gosta de intriga. Depois o Red Bull Bragantino, aí o São Paulo e o Corinthians e o Santos. Só que, Léo, nessa lista, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Corinthians estão numa briga maior aí, né? Pensando em competição sul-americana de Libertadores, né? O São Paulo é a quarta força do estado? Assim, se a gente olhar para o ano passado, a matemática é muito clara. Não falo nem de valor de mercado, como a gente viu na tela, mas de atuação. A classificação do último campeonato, né? O São Paulo ficou atrás desses 3 outros times. Mas acho que assim, o perfil de elenco do Bragantino é diferente dos elencos do São Paulo. O Red Bull Bragantino trabalha muito como um descobridor, valorizador de jogadores, né? Aquele valor de mercado não é por acaso. Tem muito do modelo ali do grupo, não só do Bragantino, de pensar jogadores jovens, valorizá-los, vendê-los. Basta ver a venda que eles fizeram com o Claudinho, por exemplo. Então, não acho que essa seja a única métrica. Acho que no papel, o São Paulo deveria ter, no mínimo, a condição de brigar para estar atrás só do Palmeiras. Sim. Acho que nesse momento está ainda atrás do Corinthians e tem muito terreno ainda a cumprir. Agora, potencialmente, eu acho que o São Paulo tem elenco para não ser só o quarto time mais forte do estado. Acho que tem condição de ser mais do que isso. Agora é o trabalho do Rogério, a adaptação dos reforços, é o encaixe, é o dia a dia. Porque, assim, o que foi o ano passado? Foi mais o ano em que acabou o jejum de títulos pelo estadual ou o ano em que o São Paulo, com um time que tinha condição de ficar na parte de cima da tabela, brigou para não cair? A gente chegou a falar de contas pensando em rebaixamento. Nas últimas rodadas, o Rogério estava a expressão abatida até falando sobre o time. Então, assim, não dá nem para conceber um outro ano como o ano passado, né? Sim. O desafio está nas mãos do Rogério Ceni. Eu não vejo o São Paulo ainda à frente, nem batendo próximo ainda do Corinthians, muito menos do próprio Bragantino, muito mais organizado. Ele se compara ao Santos, sim, que também terminou a rodada muito mal no campeonato do ano passado. Não, e se a gente parar para pensar em classificação, o Santos ainda terminou na frente do São Paulo. Sim. Então a gente pode falar de quinto lugar ainda. O mercado do São Paulo um pouco mais animador, embora o Santos faça uma contratação muito interessante com o Ricardo Goulart, né? Que se engrenar, não digo nem repetir o futebol ali da época do Cruzeiro, mas... Se encaixa ali com o Marinho, se encaixa se ele com os conseguir meninos. entrar bem no time, vai ser um acréscimo importante. Como colocou o Caco, né? Não é um time inteiro que o São Paulo está trazendo, porque alguns jogadores vão compor. A gente viu ali o Jandrei, aliás, um parênteses, o goleiro falar em chegar no São Paulo com o Rogério, falando em bater falta, pênalti. Não, mas é que tá na escola, né? Tá no lugar certo, tem que aprender aqui, né? Tá no lugar certo para aprender, mas é uma responsabilidade tremenda também, né? Mas é isso, assim, Jandrei, Alisson, esses caras vão compor, né? É diferente do Rafinha, que tá chegando para ocupar uma lacuna que existia. Nicão. Acho que o Patrick também, o São Paulo tá buscando para jogar, o Nicão também é importante, mas é diferente, né? Alguns estão chegando certamente para jogar e outros para compor. Eu acho que o caso do Jandrei e do Alisson é mais nesse sentido, né? Todo ano, Caco, ou pelo menos na maioria das vezes, a gente vê o São Paulo se movimentando no mercado e aí tem essa conversa de mentalidade vencedora, né? Trouxe o Juanfran porque ele tem uma mentalidade vencedora e vai fazer o São Paulo voltar a ser campeão. E a gente sabe que não é apenas a mentalidade vencedora. Com o mercado do São Paulo nesta temporada, para esta temporada, você vê com bons olhos, finalmente, talvez a mentalidade vencedora pode ser passada em resultado dentro de campo? É complicado, Mari, porque os jogadores que vieram para reforço, muitos vieram de uma mentalidade que não foi vencedora, né? A mentalidade do Rafinha sempre foi vencedora, mas vem de um time que foi rebaixado, o Alisson também. O Patrick fez uma excelente temporada pelo Internacional no ano anterior, no ano passado não foi tão bem assim, mas sempre batia na trave, o Internacional vai batendo na trave e não tem mentalidade vencedora. O Internacional também é criticado por isso. O único jogador que eu acho que traz um pouco isso e ganha uma grande oportunidade no São Paulo é o Nicão. Eu não vejo esse aspecto tão importante. O Rogério Ceni fala muito nisso. Eu vejo muito mais importante a questão de organização de equipe, taticamente, tecnicamente, e a questão de organizar principalmente o meio de campo, onde eu vejo a ausência de um jogador muito importante que outras equipes têm, que o São Paulo vai ter que encontrar nesse elenco aí, que é o articulador, o centralizador das jogadas para tudo que é potencial que o time realmente tem. Mas o Ceni não é muito chegar nesse tipo de jogador, não. Eu acho que o que me preocupa, assim, mais do que também esse cara que pode pensar e articular, é um cara para morder, né?
Quem que vai marcar? Quem que é o volante marcador do São Paulo que vai ajudar e dar essa liberdade pro Nicão correr, pro Rigoni correr, para quem quer que seja lá na frente? É por isso que eu falo que o time hoje tem que ter a intensidade em que todo mundo colabore, né? Todo mundo dê essa contribuição sem bola. Então, por exemplo, eu acho que o Patrick nisso é importante, né? Que o Patrick é o jogador que te oferece com bola, mas que sem bola você pode contar com ele, para perde pressiona, para recuperar rápido. Então passa a ser um trabalho de todos, para você sustentar um time com tantos jogadores ofensivos. Né? É porque você pensa, um Rafinha na lateral. Aí tem o Miranda na zaga. Sim. Eu acho que o Arboleda dá esse equilíbrio. Mas porque também pode ser uma linha defensiva mais lenta, né? Sim, sem dúvida. De recomposição, né? Até por isso é tão importante deixá-los menos expostos no momento sem bola. Mas eu acho tão importante esse momento agora que está tendo o Rogério, né? Porque ele chega no passado com um momento de crise, né? Um momento de crise. E ele chegou ao final da temporada e falou, eu não sei o que vai ser do futuro, não sei se eu fico, se eu renovo, enfim. É um fato assim, dele ter todo mundo desde o primeiro dia, dele ter esse tempo de treinamento. E para ele, Rogério, que é um técnico que a formação dele é muito do treino, do dia a dia, da repetição, do modelo de treino um pouco diferente. Então eu acho que isso pesa muito a favor dele, né? Sem dúvida. Você acha que para essa temporada o grande diferencial é esse? Eu acho. Ter o trabalho começando com todo mundo, ter o técnico que, bom, o Rogério não precisa ser apresentado ao São Paulo, evidentemente. Sim. Mas chegar no meio de um campeonato em que as coisas estão desandando e poder agora respirar fundo, esquece o que foi e vamos pensar para frente, eu acho que isso é um ponto muito favorável. E aí, pessoal, o São Paulo quer brigar por tudo. Nós, torcedores, também torcemos para que o São Paulo brigue por tudo. Mas a questão é em campo. Vamos ver se esses jogadores que foram contratados, reforçarão o elenco e nos colocarão aí para brigar por tudo. Mas acho que o São Paulo, o foco é a Sul-Americana. Na minha opinião, é o torneio que nós temos mais chances, até porque as principais equipes do Brasil estão na Libertadores. Então, além de ser o caminho mais fácil para conseguir uma vaga de Libertadores, e o prêmio financeiro também ser muito bom. E isso sem contar também porque não o bi do Paulista. Agora, com relação à Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, é mais difícil. É impossível, não é. Mas o perfil que foi contratado pelo menos nos dá a esperança de que vontade e raça não vão faltar, né? Então vamos aguardar aí o Rogério Ceni, que hoje fez treinamento tático e vem mexendo com o elenco e vem treinando, até porque daqui a uma semana é a estreia do São Paulo Futebol Clube no Campeonato Paulista contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Então até lá tem muita coisa para rolar. E hoje o Nicão foi apresentado com a camisa número 10. Pronto, acabou o suspense. O Nicão é o novo camisa 10 do São Paulo Futebol Clube. E que moral, hein? Que peso. E aí ele falou de Zizinho, Raí e entre tantos outros que vestiram o manto tricolor. Ainda bem que não falou de Daniel Alves, né? Agora falando de mercado da bola, o jornal A Bola lá de Portugal confirmou que o São Paulo está interessado em Bruno Viana. O Casares havia desmentido, mas ao que parece o São Paulo é favorito para levar o zagueiro ex-Flamengo. O São Paulo que desistiu de um velocista de momento, porque o Rogério Ceni consegue ver a utilização de Rigoni, Alisson, Nicão para compor essa meiuca e dar um pouco mais de velocidade. Não é o velocista que ele queria, mas hoje ele vê maior necessidade num zagueiro do que num jogador de frente. E falando em volante, marcador, o Rogério Ceni não gosta desse tipo de jogador. A verdade é essa, assim como ele também dificilmente trabalha com articuladores, exceto no Flamengo, os times dele sempre foram de velocidade e transição rápida. Então não esperem nenhum camisa 10 articulador, até porque o camisa 10 agora é o Nicão, e também não esperem por um volante marcador. Se o Luan for titular, vai queimar a língua de muita gente. Eu gostei que ele fosse porque eu não acho que ele é só marcador não. Ele tem boa saída de bola e dá uma segurança defensiva e também sabe chegar ao ataque. Ele melhorou muito esses últimos anos no São Paulo Futebol Clube. Então vamos aguardar. Mas quinta-feira as dúvidas serão tiradas porque o São Paulo entrará em campo contra o Guarani. E só para fechar, Soteldo indo para o México, não tem como competir. As equipes mexicanas hoje têm muito maior potencial financeiro do que o São Paulo. Então, mais uma vez, fomos enganados pelo senhor Júlio Casares, que não nos esqueçamos, será votado o golpe agora no fim de semana, né? E aí é possível aí a abertura de reeleição do próprio. E para fechar, o Shailon, ex-São Paulo, foi confirmado no Atlético Goianiense. E o William, aquele tanque que só jogou 9 jogos, foi confirmado como novo reforço do CSA. Então é isso, o foco do São Paulo é um zagueiro para fechar o elenco. Eles entendem que tem opções lá na frente. E para a volância, o Rogério Ceni não gosta de volantes muito marcadores, então ele tem opção como Nestor, pode trazer o Sara e o Patrick mais recuado. Então, essa história aí de que o São Paulo vai atrás de um volante marcador, esquece. Com o Rogério Ceni, não. E por fim, só para fechar agora há pouco, o André Hernan confirmou que o São Paulo tem zero interesse por Ezequiel Barco, porque não existe nada entre São Paulo e jogador. Mas, para ser sincero, o Casares disse semana passada que não tinha nada com o Bruno Viana, que parece que o São Paulo tem negociações em andamento com o zagueiro. Então, assim, a gente escuta,
mas deixa guardado. Porque essa diretoria não vai ficar abrindo o bico, não. Até porque a última que abriu o bico deu no que deu. O São Paulo não fechou com o Soteldo e nem com o Douglas Costa. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima fim de quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.